Olá, bem-vindos ao Neuroeixo, o podcast que pretende falar de carreira médica, medicina e até neurocirurgia. Hoje nós estamos com um convidado que é mais que um neurocirurgião proeminente, é meu amigo, meu sócio, meu irmão, Dr. Brasil Geng. Dr. Brasil Geng é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Como a gente diz, é filho de pai e mãe da USP, né? Formado pela Pinheiros, residência em neurocirurgia também pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, pós-graduado, doutor pela USP e sócio no Instituto de Neurocirurgia Minimamente Invasiva, assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, desde saído da residência, neurocirurgião vascular e médico supervisor do pronto-socorro de neurocirurgia do HC FM USP. Brasil, obrigado por estar aqui. E fala um pouquinho aí de como é que você chegou na medicina, cara. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aqui. É uma grande honra estar aqui com você. Você é meu irmão, né? Praticamente. É o irmão que a medicina e a neurocirurgia me deram. É uma grande honra estar aqui com você e eu fico muito feliz de estar inaugurando o Neuroeixo, né? Eu, assim, para medicina, era uma coisa que meus pais, eles sempre em casa, eles são imigrantes de Taiwan, né? Eles chegaram de navio na época do governo Costa e Silva. E para eles, assim, eles tiveram muitas dificuldades na infância deles. Eles imigraram no pós-guerra. Minha mãe ficou órfã por causa da Segunda Guerra. E para eles, assim, um dos ideais é que os filhos fizessem medicina. Então sempre teve uma pressão muito grande para fazer medicina de todos os filhos. Então eu tenho duas irmãs mais velhas do que eu, né? Uma acabou falecendo, mas a minha outra irmã, ela é médica também. Então sempre teve uma pressão muito grande, né? E desde pequeno meus pais sempre falaram para fazer medicina. Minha mãe, especialmente, ela sempre falava, não, é uma ótima carreira, tal. Eu cheguei a cogitar outras, né? Mas assim, no fundo, assim, como a minha irmã já tinha trilhado esse caminho, e assim, eu me espelhei muito nela, a minha irmã Júlia. Ela fez medicina em Ribeirão. A gente tem uma diferença de idade de 12 anos. E eu via que ela se divertia muito na faculdade, tinha uma vida esportiva muito legal. Eu falei, putz, isso deve ser uma coisa muito legal, eu vou querer fazer isso daí, né? E acabei escolhendo, né? Eu dei uma chance para engenharia, na época do colégio, eu fui visitar a Poli, conversei com um dos alunos da Poli, perguntei como que era, mas assim, eu não gostei muito, ele estava meio deprimido, então isso me empurrou ainda mais para a medicina. E dentro da medicina, né? Como foi a sua preparação, o seu grau de dedicação? Como que era a sua rotina como estudante para passar na faculdade? Até porque você não passou... você passou na Faculdade de Medicina da USP, ainda numa época, um vestibular extremamente concorrido, né? Na época já era uma das 3 carreiras mais concorridas dentro da USP, né? Fala um pouquinho de você como estudante e como foi sua preparação para entrar na Pinheiros. Assim, meus pais, assim, desde cedo sempre tiveram uma cobrança muito grande em relação a estudo, né, a desempenho acadêmico e esportes também. Para eles eram 2 coisas muito importantes. E eu lembro, assim, quando eu era criança, assim, meu pai chegou para mim um dia e falou assim, qual que é a sua profissão? Eu falei, olha, não sei, não tenho profissão. Ele falou, o que você faz de mais importante? Qual a sua atividade principal? Eu falei, ir na escola. Eu falei, então, se você não fizer isso direito, você não vai fazer nada direito. Então, você tem que ir bem na escola. É a única coisa que você faz, assim, é a coisa mais importante. Se você quer fazer uma coisa bem feita na vida, você tem que fazer bem feito a sua escola. E os seus irmãos, os seus primos sempre tiveram um bom desempenho acadêmico. Então, é importante que você tenha também. Você tem todas as condições de ter. E meus pais não tinham muito dinheiro, assim, eles eram
até a minha época do colégio, eles tinham um pouco de dificuldade para pagar, né? Mas assim, tinha uma cultura de que com a educação não se economizava. Então, muito do orçamento era para pagar o meu colégio. Estudando Bandeirantes, a gente veio junto, né? A gente estudou na mesma escola, temos uma pequena diferença, mas sabe que na época sempre foi um colégio caro, e para os meus pais era caro. E meus pais sempre deixavam bem claro, olha, bastante do orçamento está indo para isso. Uhum. E a gente acha importante, então você não pode desperdiçar. Então eu sempre tive a ideia de que era minha obrigação ir bem, né? Então sempre foi uma coisa. Eu lembro que uma vez, quando eu tinha 10 anos de idade, eu cheguei em casa e estava feliz porque tinha passado de ano. E aí eu falei com meu pai, não, eu passei de ano, não sei o que, tal, não sei o que. Então, passou de ano, mas você foi para qual turma? Que o Bandeirantes tinha disso, não, era né? no primário ainda. No primário ainda não estava no Bandeirantes, estava no Nossa Senhora Aparecida. Porque só para explicar para o pessoal, né, que o Bandeirantes mudou muito, né? Uhum. Mas o Bandeirantes, ele tinha uma estrutura extremamente rígida de classificação e competição, em que as classes eram separadas por posição acadêmica, né? Então, eram normalmente 3 turmas de cada sexo, né? Também tinha isso, as turmas eram divididas, tinha as classes masculinas e femininas, e divididas por desempenho acadêmico, né? Hoje em dia já é mais, vamos dizer, modernizado aí o negócio. Né? Na minha época já tinha tido a transição, então as classes eram mistas, mas era dividido por nota e a nota de todo mundo aparecia na parede. Eles pregavam, né? Tá todo mundo ali classificado, todas as notas ali. Quantos na sua frente, quantos atrás, quantos iguais. Isso via no boletim, né? Mas na parede aparecia a nota de todo mundo e a classificação. Mas antes disso, antes de ir pro Bandeirantes, eu tive esse episódio, meu pai olhou para mim assim, passei de anos aqui, estava super feliz. Meu pai olhou e continuou fazendo as coisas que ele ignorou. E aí minha irmã, a Judite, ela pegou, me puxou e falou assim, olha, aqui em casa, passar de ano é uma obrigação, não fez nada mais do que essa obrigação. Então isso nunca é comemorado. O que você tem que ir bem. Né? Você tem que ir muito bem, não é passar de ano. Passar de ano a gente nem conta, né? E quando eu entrei no Bandeirantes, eu senti uma pressão muito grande, porque era um colégio competitivo na época. Sim. Tinha essa competição que não tinha no colégio de onde eu tinha vindo, né? Mas eu entendia que, assim, se eu quisesse entrar numa boa carreira, se eu quisesse escolher o que eu ia querer fazer, eu tinha que ter uma boa nota. E quando eu decidi fazer medicina, eu comecei a ver quantos tinham entrado nos anos anteriores. Então, eu tinha feito essa conta. Na minha época, quando eu entrei no 3º colegial, no ano anterior tinha entrado 12 pessoas direto. Uhum. Então eu pensei, eu tenho que estar entre os 12. Se eu estiver entre os 12, eu vou conseguir. Esse é o meu objetivo. Foi assim que eu me preparei. Falei, eu tenho que estar entre os 12. Eu tenho que estar entre os 12. Né? E assim, foi difícil, porque eu fui galgando, né? Fui passando. Não estava naturalmente entre os 12. Né? Foi só no último, assim, trimestre, assim, quando fechou o ano, eu consegui ficar em 4º. E aí, quando eu vi essa classificação que eu tinha ficado em 4º, eu falei, agora eu tenho, assim, muita confiança de que eu vou conseguir. Uhum. Isso me deu bastante confiança. Não, 12 passaram ano passado, eu estou em 4º, eu estou dentro. Foi assim que eu me preparei. Que interessante. E você não fez cursinho, né? Não fiz. Não fez cursinho. Eu me baseei no que os alunos anteriores tinham feito. Que é um negócio curioso, né? Porque eu vejo muito isso pelas meninas, né? Pela minha mais velha, Maria Luísa. A geração dela, eles naturalmente, eles fazem um ano de cursinho. É muito comum. É muito comum. É mais comum do que passar direto. Para você ter uma ideia, eu não tenho confirmação disso, mas... até onde eu sei, esse ano, 24 para 25, um aluno do 3º colegial do Bandeirantes entrou direto na Pinheiros. Né? Então, assim, muita coisa mudou no vestibular. O que não mudou, eu acho, é essa noção da necessidade, do foco que o aluno tem que ter para entrar numa boa faculdade. Né? E é um negócio que eu sempre martelei com a Maria Luísa e falo muito para Lola, né? Que você
ir bem no colégio é uma ferramenta para a sua liberdade de escolha. Porque talvez não tenha coisa pior do que chegar no terceiro colegial e perceber que você não consegue alcançar a carreira que você deseja porque você não tem o conhecimento, não tem a base, né, que o colégio tinha que você tinha que ter adquirido no colégio, né? E você falando de esporte, né? Eu sei que o esporte tem um papel muito grande aí na sua vida escolar, de faculdade. Queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que foi o esporte na sua vida acadêmica? Quando meus pais, eles assim sempre prezaram muito tanto o desempenho acadêmico e bem na escola e a parte esportiva. Então, quando eles chegaram no Brasil, eles não tinham muita condição, eles levavam minhas irmãs no Parque da Aclimação para jogar vôlei, né? Então, essa era a prática esportiva delas. Tanto que o esporte predileto delas era vôlei, né? E eu gostava muito de vôlei também. E em casa, era comum todo mundo assistir esportes. A gente assistia jogo da Seleção Brasileira, assistia jogo de vôlei, tipo, a geração de prata do Brasil, eles gostavam de assistir os jogos, a seleção feminina. Então, a gente sempre, futebol e vôlei era a batata que a gente ia assistir sempre, todo mundo junto, né? E as minhas irmãs também acabaram gostando muito. E como eu nasci depois, meu pai fala que eu tive muita sorte, eles tinham um pouquinho mais de condição, eles pagaram um clube, que era o IP Clube. E meu pai sempre quis jogar tênis. Ele sempre tinha esse sonho, assim, quando ele era mais jovem, que ele não tinha tido condição. E aí ele queria jogar tênis, né? Então, eu lembro até hoje, assim, eu tinha 7 anos de idade. Eu via meu pai, assim, bater paredão, né? Mas ele ficava batendo sozinho, né? E eu pegava uma raquete que era pesada demais para mim, batia uma bola só, ficava com ele ali. Aí, quando eu completei 7 anos, ele pegou um dia, me acordou bem cedo e falou assim, a gente vai pro clube bem cedo a hora que o clube abrir. Porque nessa hora a gente vai conseguir quadra, porque eu nunca entrei numa quadra, eu só fico no paredão. A gente vai entrar numa quadra e a gente vai conseguir uma quadra pra gente jogar, porque a gente não sabe jogar também. Ele tinha vergonha que a gente não sabia jogar, né? Então a gente vai ser o primeiro a chegar, a gente vai conseguir uma quadra e a gente vai jogar ali no canto, não vai atrapalhar ninguém. Isso lá no IP? Isso lá no IP. Né? Isso aí é 1987. E aí a gente brincou lá e aí ele perguntou no final da manhã, falou assim, você gostou? Eu falei, eu gostei bastante. Então agora ele falou o seguinte, então agora a gente vai fazer todos os dias. Aí um dia ele me acordou, isso era sempre 6 da manhã. Você gosta de sorvete, então você vai tomar todo dia sorvete. Ele me acordou assim, um dia assim, uma hora eu cansei. Falei, não, hoje eu não quero. Ele falou, não existe não quero. Agora é todo dia. A gente vai todo dia. Tá, mas segunda-feira o clube fecha. Segunda-feira a gente vai correr no parque. Então, assim, a gente vai jogar todos os dias e segunda-feira a gente vai correr no parque. É isso. Tipo, vou te soltar lá, você vai dar uma volta lá na pista e aí acabou. Aí a gente volta para casa. Mas vai ter alguma coisa todo dia. Então, sempre teve essa questão esportiva, né? Mas é até interessante que, assim, entre esporte e estudo, o estudo sempre teve prioridade. Era importante os dois. Tanto que, assim, quando eu tinha 13 anos, eu ganhei um torneio no Clube Paineiras. E o pessoal da época lá gostou bastante. Eu ganhei de um atleta da casa e eles falaram, você poderia jogar pelo clube como militante e você pode usufruir do clube sem pagar e ser federado. Meu pai não deixou eu ir. Ele falou, ele é muito novo, não quero esse tipo de pressão, o esporte não serve para isso. Vai estudar. Tênis é uma diversão. Pode competir? Legal. Mas não é a prioridade. Eu não quero que você tenha pressão por resultado para jogar. Porque olhando em retrospecto, assim, quando a gente vê as oportunidades até... por exemplo, a gente conhece, conversa, né, a respeito de meninos que se destacam no esporte e por conta disso acabam conseguindo bolsa de estudo no exterior, tudo. Mas na época não tinha muito acesso a isso, né? Hoje como você vê isso? Eu sei que na época eu fiquei muito chateado com meu pai. Fiquei triste porque eu achava que eu tinha algum potencial. Hoje é bem claro que eu não ia chegar em lugar nenhum.
Né? Ele fez a melhor coisa porque eu estudei, consegui fazer a carreira que eu gosto tal, e consigo jogar tênis por diversão. Porque praticar esporte por diversão e praticar esporte profissionalmente é totalmente diferente. Sim. Né? Mas essa veia de você poder usar o esporte para obter uma bolsa, né, eu acho uma via bastante interessante, é um acesso, né? E assim, principalmente eu já vi gente que, pelo menos o tênis é o esporte que eu tenho mais contato. Eu conheço muita gente que fez faculdade, conseguiu uma graduação através do tênis. E não necessariamente nos Estados Unidos. Eu conheço gente que jogou até na Ásia, jogou com bolsa na Coreia e recebe. Tal. Então, assim, eu acho que o esporte ele abre muitas portas. Né? Eu lembro que eu cheguei a fazer um estágio em Phoenix. Você também morou em Phoenix. Sim. Eu fiquei lá um tempo no Barrow, né, com Robert Spetzler. E lá a seleção dos residentes ela é realizada de uma forma mais de entrevista. Né? E uma coisa que me marcou bastante na época, que o Dr. Spetzler ele falou o seguinte, ele era na época o chairman do Barrow, falou, olha, eu gosto de pelo menos dos 4 residentes que entram por ano, pelo menos um ser um atleta. Por quê? Porque o atleta ele entende que esforço vezes tempo é igual a resultado. Ele entende que a consistência, trabalhar regularmente, você vai colher um resultado, que as coisas não acontecem do dia para a noite. E neurocirurgia é uma carreira que ela é muito demandante, ela exige muito da pessoa. E se a pessoa quiser tomar um atalho, ela não vai conseguir fazer neurocirurgia, porque precisa de um esforço muito grande. E constante. Então, assim, a parte esportiva, assim, para mim... Eu tive essas mensagens. Eu tive a mensagem do meu pai falando, não, estudo é acima de esporte. Esporte é um lazer. Né? E isso aconteceu de novo comigo com um outro grande irmão meu, que é o Adalto, que é o meu técnico de tênis, né? Eu tava no... Isso era 2000. A gente estava jogando um torneio e aí eu perdi. E eu fiquei muito bravo com ele. Tipo, falei, putz... Na época, tava tendo uns problemas entre os atletas e ele. O pessoal reclamando que não tinha bom resultado, apesar de treinar muito. A gente achava que a gente treinava muito, né? Porque a gente treinava igual os esportes coletivos. Treinava 6 horas por semana. Aí nós jogava alguns torneios e não tinha um bom resultado igual aos esportes coletivos. Só que é totalmente diferente, né? Sim. Tênis e vôlei, né? O vôlei, o conjunto... acaba sobressaindo. Agora, pode estar num dia ruim que o outro eventualmente compensa. Agora, esporte individual não tem como, né? E alguém que jogou por muito tempo, você não vai superar ele em uma semana treinando vocês, não é? Isso não vai acontecer, né? É muito diferente. A curva de aprendizado é bem diferente. E aí eu fiquei muito bravo. Por acaso, eu torci meu pé e ele veio dirigindo meu carro, né? Eu lembro até hoje. E aí eu falei, pô, mas a gente treina e perde, né? E isso, assim, o time feminino tinha até demitido ele, né? Eu era o time masculino. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte, Brasil, ele falou quase a mesma coisa que meu pai. Qual que é a sua profissão? Eu falei, cara, eu sou estudante de medicina. Do que você vai viver? Eu vou ser médico. Então, assim, a sua atividade principal é ser médico. Você está se preparando para isso. Agora, você quer jogar tênis para ganhar daquele cara que jogou a vida inteira e você chegou agora e vai querer ganhar desse cara? Você vai ter que ser um atleta profissional. Você quer treinar de verdade? Então é o seguinte, nós vamos treinar todo dia, 6 horas por dia. Você vai fazer dieta, não vai mais comer porcaria, vai tomar água, vai fazer musculação, vai correr, vai ter preparo físico. E aí, depois de 2 anos, a gente vai ver o que vai acontecer. Vai ter que jogar torneio todo fim de semana. Aí eu entendi o tamanho do esforço que era necessário, que o tênis não era nada mais do que um lazer. Ele me fez ver, olha, você quer jogar, treinar de verdade, é outra coisa. Isso que você está fazendo é só um lazer. Que isso é um negócio interessante, né? Que a gente quando a gente é mais novo, assim, a gente tem um pensamento quase mágico, né? De que você vai fazer aquilo que você julga o suficiente e as coisas vão acontecer. Daí hoje eu sempre lembro de um trabalho, não sei se é uma pesquisa, mas eu ouvi isso da boca de um filósofo chamado Kurzweil, que é um cara que ele é um filósofo de inovação, sobre inovação,
trabalha muito em cima disso, num congresso do CNS. Tem uns 5 anos isso, mais ou menos. E ele era o convidado especial de abertura do CNS. E ele estava falando, uma pesquisa que agora é célebre, mas das 10 mil horas de prática, né? Que fizeram um trabalho entre músicos profissionais. E qual era a diferença em termos de preparo, de formação de um músico que conseguia entrar para a Filarmônica de Berlim, que é o topo da carreira musical, né? Para músicos que entravam em filarmônicas mais secundárias, né? E o ponto em comum que eles acharam é um histórico de prática que, se você fosse somar, né, projetar o tempo de estudo, sempre chegava a mais de 10 mil horas de prática ao longo do aprendizado, né? E daí você vê que isso daí, no final das contas, funciona para tudo, né? Até neurocirurgia, né? Com certeza. Que é uma dificuldade, né? Por neurocirurgia ser uma especialidade com relativamente poucos pacientes, se a gente compara, por exemplo, quantas cirurgias cerebrais existem num dia na cidade de São Paulo e quantas cirurgias de hérnia inguinal tem, né? Então, mas enfim. E nesse sentido, Brasil, sua faculdade, Pinheiros, prática esportiva, tal. Como foi sua formação e o que te chamou na faculdade a fazer a neurocirurgia? Qual foi seu chamado? Na época que eu entrei em 98, né? 97, né? 98 foi o primeiro ano, né? E é interessante, naquela época, todos os alunos, né? A grande maioria gostava muito da Liga de Cirurgia do Trauma. Era muito popular, cirurgião, tal. Super concorrida, curso, né? Então, era uma coisa que sempre me atraiu, né? Mas neurocirurgia nunca passou pela minha cabeça. Zero. Assim, até o 6º ano não passou pela minha cabeça. Eu acabei direcionando mais para a área cirúrgica e acabei gostando mais de urologia. Porque minha mãe ela acabou desenvolvendo um câncer renal e foi um professor da faculdade, o professor Antônio Marmo Lucon, que cuidou dela. Então, assim, ele acabou virando meu herói, né? E ele me adotou, me deu muita condição, me estimulou. Eu participei de mais de 800 vasectomias durante a graduação. Chegava uma época que, assim, até operava junto com o R1, né, que estava começando, que eu já tinha decorado todos os passos, né? Você vê a prática, né? É a prática. E queria fazer fertilidade, porque um dos focos dele, na época, era o laboratório de fertilidade. Estava meio que certo, né? Tanto que na minha panela, né? A panela, para quem não sabe, na época do internato, em que os alunos de medicina têm que passar mais tempo no hospital e passar nos estágios e ter mais contato com os pacientes, não dá para a turma toda ir ver um local. Então, eles se dividem e vão se rodiziando, né, em estágios. Estágio de pronto-socorro, de cirurgia, pronto-socorro de clínica médica, UTI, infectologia, psiquiatria, tem vários estágios, obstetrícia. E aí, assim, na minha panela, a gente se dividiu num grupo, né? E na minha panela, cada um era bem segmentado, cada um tinha uma especialidade. E todo mundo achava que eu ia fazer urologia. Tanto que antigamente tinha o apavorômetro. Lembra do apavorômetro? Lembro. Apavorômetro era assim, você tentava prever quantos candidatos ia ter para cada vaga. E que, assim, em algumas carreiras não ia ter vaga para todo mundo, então alguém ia ficar de fora. Então, aquelas carreiras que eram menos concorridas, né? No apavorômetro, o pessoal, não, tem pouca gente aqui. Patologia clínica, né? Então, tinha aquelas carreiras que eram mais difíceis. Até aquelas mais concorridas, o pessoal usava o apavorômetro para decidir, putz, tem muita gente aqui. Né? Então, todo mundo me contava como urologia e eu me falava que ia fazer cirurgia, depois ia fazer uro, né? E foi nem pensava em neurocirurgia, nem cogitava, não passava. Né? Aliás, eu tinha uma imagem negativa da neurocirurgia, né? Achava que era uma especialidade de gente que
assim, trabalhava demais e era muito, assim, um pessoal muito competitivo, tudo, então Bom, não me deixa de ser, afastava, né? É, tudo verdade, né? Mas aí no 6º ano, eu lembro até hoje, eu tive foram 2 coisas que me mudaram. Que assim, eu tive contato e eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Foi uma aula com o Dr. Paulo Sérgio Sarques, Pô, de neuroradiologia. sim, sim. Ele mostrava como ver uma tomografia de um GBM. Sim, sabia tudo, sabe tudo de tomografia. Eu lembro até hoje ele fazendo os 3 dedos, É. falando edema digitiforme, tudo isso. Sabia tudo de tomografia e de angiografia, né? Sim. Você lembra da aula dele de angiografia também, né? Ele não chegou para a gente. Não chegou? Era só de tomo. Não, ele sabia ainda do velho método, né, de angiografia, da angiografia diagnóstica, da época pré-tomografia, da punção, né, da Direto carótida da carótida. angiografia, e ele ensinava como fazer a punção de vertebral, que é um negócio assim, hoje em dia, impensável. Da cadeia. Da cadeia. Exatamente. Né? E ele, muito eloquente, deu a aula, eu falei, puxa, que negócio legal, né? Ah, que sim. coisa legal, né? E aí depois eu fui na sala 33. Sim. O preceptor era o Dr. Aurélio Pimenta Dutra, era um neurologista. Aí levou a gente, durante o estágio, a gente acabou subindo, aí eu vim na sala 33. Quem que estava operando? Orildo. Ah, muito bom. Eu tava Orildo, Inês, e eu acho que tava o André Machado. André Machado. Estavam lá, e eu vi aquilo lá, e assim, eu nem olhei no microscópio, hein? Eu só olhei de longe, assim, da janelinha. Falei, cara, que negócio legal. Eu olhei e falei, putz, eu quero fazer isso. Você viu um aneurisma, né? Era um aneurisma. Cirurgia de clipagem de Eu um olhei e falei, aneurisma. nossa, que negócio legal. E assim, o Orildo, ele falava de uma forma, né, assim, confiante, muito apaixonado pelo negócio, sedutor. Nossa, olha, clipar o aneurisma, aquilo lá me conquistou. Sim. Né? Tanto que quando foram me entrevistar, né, o professor Raul Marino na época era o titular e tava o professor Píndaro. O professor Píndaro tava no fundo da sala, tinha a mesa, né? Ele tava no fundo da sala, tava o professor Raul. E aí, falou, quantas cirurgias você entrou? Eu falei, nenhuma. Quantas você viu? Nenhuma. Entrei em nenhuma. Falou, você quer fazer neurocirurgia? Eu falei, eu quero. É isso que eu quero. Aí eles começaram a falar de qual tinha sido a primeira cirurgia que eles tinham visto. Certo. Estavam falando de tumor de fossa posterior. Olha, não, eu cara. lembro, na época, a primeira cirurgia que eu vi, um tumor de fossa posterior, que eu entrei em tal ano, não sei o que, tal. E é interessante, né? Que esse pessoal, você vê que é um pessoal que viu a história da neurocirurgia sendo feita, né? O professor Raul, o professor Píndaro. O professor Raul entrou na residência, eu acho que em 1960. Né? Na época, a estrutura da residência de neurocirurgia era muito distante da estrutura de residência que a gente tem hoje, né? E eles viveram a época muito pré-microscópio, pré-bipolar até, né? E, assim, é um privilégio ter convivido com esses caras, né? E ter visto, né, Brasil? Porque nós somos de uma geração que vem vendo a evolução da neurocirurgia de uma maneira muito rápida, né? E eu sempre lembro, você sabe disso, que a neurocirurgia é uma das especialidades que mais incorpora a tecnologia no dia a dia dela, né? Então, você vê a diferença dessa tecnologia sendo incorporada no dia a dia da prática, né? Isso é fascinante também. É outra coisa fascinante sobre a neurocirurgia, né? E daí, você entrou, tal, como foi tua residência, cara? Fala um pouquinho aí da tua experiência como residente, que é igual, mas é única, né? Olha... Eu lembro até hoje que, assim, quando eu entrei, né, o André Machado era o preceptor. Só para o pessoal que está ouvindo saber, o Dr. André Machado, hoje em dia é chairman da Cleveland Clinic, né? Sim.
Tinha os tiques dele. Um cara, um neurocirurgião funcional brilhante, um cara que participou aí da evolução da neurocirurgia dos implantes programáveis, né? Cirurgia para Parkinson. E aí ele falou assim, olha, a gente não usa branco aqui. E eu sempre gostei muito de usar branco. Só o Orildo. E essa parte ele não contou. Ele só falou pra gente não usar branco. Porque eu gostava muito de usar branco, eu tinha muita roupa branca. Porque eu achava que eu sempre fui muito calorento. Então eu sempre fiquei mais confortável de branco do que usando avental. Ele falou, não, tem que usar avental. Sempre venha com uma calça, uma camisa, nada que o seu salário... Ele falou assim, nada que um salário de residente não consiga comprar. Uma calça, uma camisa, um sapato e um avental, nada de branco. Né? E aí, tranquilo, aí começou... E eu lembro, né, que o Orildo, quando me viu assim, passando, porque uma semana antes de começar a residência, eu fui pra praia e fiquei, tipo, uma semana pegando onda, só. Comendo, bebendo e pegando onda. Comendo, eu falei, depois eu não sei quando eu vou fazer isso de novo. Né? Rito de despedida mesmo. Né? Aí eu cheguei muito bronzeado. Aí o Orildo falou assim, tem um japonês aí... muito bronzeado circulando aí. A gente vai ter que embranquecer ele. E aí, assim, acabou que eu passei um ano no exército, né? Fui um ano pro exército, depois eu voltei, né? E, assim, a residência é aquela... É uma carga, assim, absurda, assim, de trabalho. Você nem imagina como você acabou conseguindo passar por tudo aquilo. Mas, olhando assim em retrospecto, a gente consegue entender cada coisa que a gente fez, o propósito que teve na nossa formação. Então, assim, foram anos muito difíceis mesmo. Não dá pra gente subestimar, né, o que exige. Eu lembro que até o Wagner, um colega nosso, ele sempre falava assim, todo mundo quando chega aqui na residência acha que é o Rambo. Aí depois de Depois de 2, 3 dias, o cara já tá entregando o companheiro lá. Que é interessante, né? O pessoal chega bastante cheio de si, né? Sim. É nosso dever mostrar que ainda tem muito que aprender, né? Falta muito. Né? É um pouquinho de... Até para neurocirurgia, um pouquinho de humildade, ainda mais no começo da formação, faz muito bem, né? Mas para mim, assim... uma coisa que ajudou muito foi que eu tive colegas, assim, muito legais. Então, assim, isso facilitou. A gente tinha um trabalho em equipe, uma sinergia que ajudava. Porque já é difícil. Se você não tiver pessoas ao seu lado que contribuam, que ajudem, que entendam que, assim, não é uma competição de um menos um, né? Não é isso, né? É um jogo de soma zero, né? Não é um jogo de soma zero, né? Então, isso daí contribuiu. Não tinha esse tipo de animosidade. Então, eu acredito que isso tornou as coisas mais tranquilas. Eu acho que se eu tivesse com outros colegas, talvez teria sido muito, muito mais difícil, né? E daí você ficou... Foi no 5º ano, né? Que você foi pro Barrow, né? Tá. Fala um pouquinho aí desse seu período fora, como foi essa tua experiência, o que é o Barrow, né? Para as pessoas entenderem. O Barrow, ele é um dos 3 maiores e melhores serviços de neurocirurgia dos Estados Unidos, né? É um serviço bastante tradicional e bastante sólido, né? Na formação e tanto produção acadêmica. Sempre teve grandes nomes. Na época tinha o Dr. Sontag para coluna, tinha o Dr. Spetzer para neurocirurgia vascular. E quem acabou ajudando, né, para eu poder ir para lá foi o professor Eberval. Na época tinha um contato mais próximo com ele. E também teria que agradecer também o professor Manuel. Ele tinha assumido a titularidade e ele achava que os residentes deveriam passar um tempo fora. Antigamente não tinha isso. Estimulava, né? Que era uma prática que nos Estados Unidos era comum o residente de neurocirurgia ficar off-service, né? Ficar um tempo da residência fora do serviço. Né? No Barrow eles ficavam até 6 meses fora.
E alguns até se distanciavam da neurocirurgia, iam fazer trabalho voluntário na África, né? E aí o professor Manuel incentivou isso e aí eu conversei com o professor Berval na época, ele falou, olha, eu posso te recomendar lá, te dar os caminhos, ajudar. E na época não era tão acessível como é hoje. E eu consegui, passei 3 meses lá. E aí, assim, isso para mim foi muito importante. Porque eu vi a neurocirurgia, a gente tem uma... Qualquer residência de neurocirurgia, né? Ela te molda bastante, né? Ela te coloca, assim, numa forma e você acaba tendo que seguir aquele modelo, né, do serviço. E você acredita muito naquilo lá, né? Ah, esse aqui é o modelo que funciona, é isso que a gente tem que fazer e tal. Você acaba ficando muito fechado naquela visão de neurocirurgia. E ir para lá me abriu bastante, porque era uma maneira totalmente diferente de fazer. Eles têm outros desafios. Tem coisas que são parecidas, são iguais, né? E tem outras... Tem coisas que são bem diferentes, né? Então, assim... o residente lá de neurocirurgia, ele era mais neurocirúrgico, né? A nossa residência aqui acaba tendo que fazer outros trabalhos não tão focados em neurocirurgia. Eu acho que isso daí aqui varia um pouquinho de serviço para serviço. Eu acho que mesmo com o passar, com a melhoria dos serviços públicos em especial e universitários, a gente está vendo isso melhorar. Por exemplo, na minha época... uma parte do dia você passava fazendo serviço de enfermagem, colhendo sangue, trocando curativo, que ótimo, assim, eu acho que teve seu papel na minha formação na época, né? Mas eu acho que se você puder focar naquilo que você está se preparando para fazer para o resto da vida, né? Que é neurocirurgia, é óbvio que é melhor, né? E eu quando fui para Pittsburgh, isso daí me chamou muito a atenção também, né? Agora, isso é um negócio interessante, né? É muito bacana de ver como os nossos residentes hoje em dia têm acesso a vida, né? Em serviços fora do país, né? Isso traz uma visão não só técnica, né? Mas de prática mesmo, muito diferente, né? É enriquecedor demais. Você vê um outro serviço, muda bastante, você vê coisas assim, muda bastante. Eu acho que é muito positivo passar um tempo fora em outro serviço. Sim. Não, e ainda você teve a oportunidade de ver um dos caras que revolucionou. Revolucionou a neurocirurgia, criou a neurocirurgia que a gente pratica hoje em dia, né? Em especial... dentro da neurocirurgia vascular. Isso te influenciou para depois de fazer neurocirurgia vascular, Brasil? Ah, com certeza, né? Você vê, assim... até hoje eu lembro, assim, falava assim, não, aqui a gente não espatula, entendeu? O cérebro, né? Só para o pessoal entender, espatular é você colocar uma espátula metálica para afastar o tecido cerebral e chegar até o aneurisma, no caso, né? E aí foi um privilégio ver ele operar e estar ali e ver toda a dinâmica do serviço. E isso me abriu que, assim, puxa, tem muita coisa que eu posso melhorar, né? Olha quanta coisa que eles fazem de diferente, né? Então, assim, não, assim, maldizendo nem reclamando, mas essa visão, para mim, foi muito enriquecedora. Ver... uma coisa que eu fiz questão de fazer... Quando eu visito serviços diferentes, eu tento separar um tempo para passar um dia inteiro com o residente. Para entender como que é a rotina do serviço. Porque uma coisa é o que as pessoas falam. Não, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo, aqui a gente tem cirurgia aqui, tem ali e tal. Temos não sei quantos procedimentos e tal. Mas assim, para você conhecer mesmo, você tem que ver no dia a dia exatamente o que está acontecendo. Sim. Né? Então, assim... Eu passei um dia inteiro lá com um dos R1s, né? E vi como que é a rotina dele, sim, né? Recentemente eu fui para Minas, né? E aí eu tento sempre ficar, assim, perto, porque o residente, ele vê todo o serviço, assim, tudo de bom e de ruim que tem no serviço. Toda a cadeia de produção, né? Não tem como esconder nada dele. Né? Inclusive, hoje até fiz uma postagem, né, que eu ia passar visita de manhã cedo, né? Eu passo visita nos pacientes de neurocirurgia das UTIs, do Hospital das Clínicas, principalmente os de pronto-socorro.
E aí a sala de prescrição tava tudo piscando, os computadores estavam dois, não sei o que e tal. E aí falou, acho que talvez a gente vai ter que achar um outro lugar, né, pra passar a visita, né? A residente mandou pra mim. Aí eu pensei, eu nem vou falar nada, porque assim, eles vão resolver, porque o residente resolve tudo no hospital. Ele conhece tudo, todo o funcionamento do hospital. Ele sabe quem é o funcionário que mexe na energia. Ele vai achar, ele sempre vai achar tudo. É uma questão de sobrevivência, né? Diga-se de passagem. Quando eu cheguei, tava tudo perfeito. Tinha um R2 lá, sentado, a sala tava maravilhosa, tudo certinho. Só faltou o cafezinho preto. Né? Eu falei assim, eu tinha certeza que ia resolver. Não tem como. O residente, ele conhece todo o serviço do hospital. Ele é a maior engrenagem de um hospital universitário. O residente de neurocirurgia, se largar ele sozinho numa ilha deserta, dali 3 anos tem um hospital funcionando, né, cara? É impressionante a capacidade de resolução, a competência que o residente da neurocirurgia cria, né? E ainda falando sobre a neurocirurgia vascular, lembrando que o nosso serviço, né, o Hospital das Clínicas, ele vem de uma tradição de neurocirurgia vascular muito forte, né, da escola do Dr. Evandro de Oliveira, né? O neurocirurgião que foi um dos 5 neurocirurgiões mais influentes do século XX, né? E isso eu acho importante ressaltar porque é algo inspirador para quem pensa em fazer neurocirurgia, saber que um dos maiores neurocirurgiões que já existiu é um brasileiro, né? Então, você vai ver... É muito interessante porque a projeção que a neurocirurgia brasileira tem hoje, e ela é muito grande, né, no cenário da neurocirurgia mundial, vem muito de uma geração de neurocirurgiões espetaculares, né? Dentre os quais eu acho que o Dr. Evandro é o maior expoente, sem dúvida. Né? Não, a casa que eu fiquei em Phoenix, na época do Barrow, tem a ver com o Dr. Evandro. Porque o residente que me abrigou lá, que era o Mark Garrett, na época ele era R4, ele tinha, assim, ele é mormon, né? Então ele passou um tempo, os mormons eles têm o hábito de, eles têm a determinação de que pelo menos 1 ou 2 anos da vida deles tem que ser de missionários, né? Eles são missionários num outro país. E ele tinha ficado em Pernambuco. Ah, olha. Então ele tinha um carinho pelo Brasil. Sim. E falava português, não? Mais ou menos. Mais ou menos, Mais ou menos. E ele queria vir para o Brasil depois, quando ele entrou na residência, para conhecer o Dr. Evandro. Olha. Né? Então, assim, quando ele veio, né, o Dr. Evandro não estava mais no HC. Né? Eu não tive a oportunidade de ver ele operando, só tinha... Eu ia no estágio da beneficência, na anatomia que tinha com ele, mas assim, operar no HC não. E aí eu ajudei esse residente, o Mark e tal, abriguei ele e tudo. E aí depois ele falou, olha, quando você for pro Barrow, você fica na minha casa. Olha só, Brasil, eu não sabia disso. E assim, tem a ver com o Dr. Evandro. Ele veio pra ver o Dr. Evandro. Ele retribuiu a gentileza e eu fiquei lá na casa dele com... E aí, assim, é interessante, né? Que a residência de neurocirurgia nos Estados Unidos, né? O perfil é muito diferente do nosso. Sim. Né? Eles entram mais velhos, né? Mais maduros. Tem outras... Todos, a maioria com família constituída durante a residência. Todos, assim, casados, com filhos. É comum você ver residente com 32, 33 anos, né? Totalmente diferente do nosso. Né? Tanto que, assim, eu fiquei na casa dele, tinha 4 filhos. Né? Tava com a mãe, tava com a esposa, tinha que criar 4 filhos naquela realidade americana, né? Não tem aquela rede de apoio, eles tinham que cuidar de tudo, né? E aí um dia eu falei, não, vocês devem precisar de uma noite off, né? Eu fico com as crianças. Eles, putz, obrigado, pelo amor de Deus. Que barato. Que legal. Eu lembro até hoje, eu fiquei com uns 4 lá e eles foram jantar fora. Entendeu? Porque não dava. Era uma realidade totalmente diferente da nossa. Sim. Tem nada a ver. Isso não fazia parte da nossa realidade, né? Tipo, criar filhos durante a residência, né? Então, tava ali, né? E eu fiquei com os 4, foi tudo bem. Eles voltaram, ficaram super agradecidos. Tá? Uma coisa assim, uma experiência que aqui no Brasil...
Passaria batida, né? Não imaginaria, né? Ô Brasil, e me fala um pouquinho, o que você acha do mercado da neurocirurgia, o mercado da medicina de um modo geral? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, e é algo que eu gosto de explorar com os convidados, porque eu acho que a gente está passando por um momento desafiador, não sei se é o termo, mas um momento de muitas mudanças no mercado médico, né? E eu acho que é muito importante quem está vindo saber o que vai enfrentar, né? Então, eu acho que a neurocirurgia ainda é uma especialidade que oferece muitas oportunidades, né? Tanto quanto existem desafios na neurocirurgia, eu acho que ela oferece de oportunidade, né? Mas eu queria que você me falasse um pouquinho qual a sua visão do mercado médico da neurocirurgia. Desafiador é até um termo light, né? A gente atingiu esse ano o mesmo número de neurocirurgiões dos Estados Unidos. Para uma população menor, né? Muito menor. Né? E uma renda menor também. Então, nós estamos com uma economia estagnada há anos. A renda não subiu, então a quantidade de recurso que tem para pagar esses profissionais não aumentou. E nesses anos todos o número de profissionais mais do que quadruplicou. E tende a aumentar mais ainda. Então, essa conta, ela realmente não tem como ser boa, né? 4 vezes mais gente com mesma quantidade de recurso e de dinheiro. Então, é um mercado que está cada vez mais desafiador. E eu digo que, assim, para a neurocirurgia já é uma carreira um pouco mais difícil, né? Porque precisa de 5 anos de residência, é uma carga de trabalho muito grande. Então, se para a neurocirurgia tá nesse patamar, para quem não fez residência, tá pior ainda. Sim. Então, está um mercado assim realmente muito difícil. Nós estamos passando por mudanças que tendem, eu acho, a ser cada vez mais desafiadoras. Muito bom. Brasil, muito obrigado. Prazer, como sempre, como é o prazer do convívio contigo, né? Queria agradecer a nossos ouvintes. Muito obrigado e até a próxima.